Nicolau Grego Marinax, André P5F2B. O André, os termos do acordo entre São Paulo e Marinax mudaram e mudaram bastante. O Marinax até continua como parceiro no projeto em Cotia, mas sem ser como investidor. A verdade é que o São Paulo teve algumas dificuldades para aprovar esse projeto dentro do Conselho Deliberativo. Haveria necessidade de uma mudança radical por conta dessa sociedade que se criaria. A verdade é que o São Paulo estava fechando com o Marinax uma SAF para a categoria de base. E isso precisaria de uma aprovação, como é que eles chamam? Não é uma aprovação gigante dentro do Conselho Deliberativo. O São Paulo precisaria de mais de 75% dos votos dos membros do Conselho e tal, e isso dificilmente passaria. São Paulo acabou abrindo mão desse acordo e propôs ao Marinax uma condição diferente, em que não fosse uma SAF, que se investisse menos, e aí para o Marinax passou a não valer a pena. Então hoje, o que está sendo desenhado é um acordo entre São Paulo, Galápagos e Marinax. A Galápagos é quem põe o dinheiro, e o Marinax entra com a expertise dele, emprestando equipe para que o São Paulo pudesse encontrar os melhores jogadores de base na América do Sul e depois contratando jogadores que se destacarem, tá bom? Nicola, cadê o Luan Cândido? Ele serviria bastante para o São Paulo. Cara, o Luan tem enfrentado muitos problemas físicos. E ele estava sem jogar no Red Bull Bragantino por conta dessa incapacidade de se colocar em forma. Acabou entrando numa negociação com o Grêmio, mas no Grêmio tem só 3 partidas disputadas, tá? Por exemplo, não vai nem sequer para o banco desde 26 de julho. Então, não dá para dizer que é um jogador confiável ou algo nesse sentido, tá? Nicola, agora falando com o coração, ficar 20 anos sem ganhar Libertadores, será que não era o momento de, independentemente das dificuldades, contratar jogadores bons como o Carlos Miguel no São Paulo? Edno Simplício é quem pergunta. Edno, cara, o Carlos Miguel é mais goleiro que o Rafael, não tenho a menor dúvida, tá? O grande ponto no São Paulo o Tricolor vem aumentando ano após ano a sua dívida, que chegou a bater, que ultrapassou 900 milhões de reais na virada de 24 para 25. A percepção no São Paulo é de que ou faz alguma coisa agora, ou o São Paulo vai ter enormes problemas para se tornar um clube sustentável, porque você vai aumentando a dívida, vai aumentando a dívida bancária, vai tendo uns juros da dívida extremamente alto, e tudo isso se torna um enorme complicador, né? Como é que vai funcionar? O São Paulo até fechou um acordo com o FIDIC, que captou dinheiro para que o São Paulo pagasse as suas dívidas bancárias e tem tentado seguir à risca seu orçamento para a temporada. O Carlos Miguel custaria 4 milhões de euros e acrescentaria mais 700 mil reais por mês a folha salarial no mínimo. E a avaliação interna é de que não há por que fazer esse investimento, levando em consideração que o São Paulo já tem um goleiro bom. Pelo menos é essa a avaliação do pessoal lá do São Paulo, tá? Boa noite, Nicola. O goleiro João Paulo dos Santos pode pintar no São Paulo? Leandro, não há uma definição no São Paulo sobre contratação de goleiro, tá? Essa é a grande verdade. O São Paulo encontra muitas dificuldades financeiras e na medida do possível, está disposto a abrir mão até de mais jogadores. O João Paulo não deve ter goleiro, não deve ter salário baixo no Santos, não. Estou até buscando se eu acho alguma coisa de João Paulo, mas deve custar, sei lá, 350 mil. 350 mil por mês, mais ou menos, né? Não, aí ele teve um reajuste, o goleiro voltará a receber 480 mil no Santos. Não, é quase 500 mil reais por mês. Ele teve uma redução salarial por conta da Série B, mas já voltou a ganhar na casa dos 500 mil mensais. Não acho que o São Paulo vai pagar isso por um reserva. E aí, só para acrescentar, o Jandrei, que foi negociado com o Juventude por empréstimo, tinha direito a 450 mil reais, entre salários, direitos de imagem, luvas e outros benefícios, tá? 450 mil reais, por um reserva de qualidade para lá de discutível. João Vitor Ribeiro, João, ele está perguntando se o Tolói pode pintar no São Paulo. O Tolói conversou com o São Paulo na semana passada. São Paulo conversou mais uma vez com o Juan Tressoldi, conversou com o Rafael Tolói. O grande problema é que a janela de inscrições para a Libertadores se encerrou na sexta-feira para o São Paulo. E ouvi na sexta-feira do Júlio Casares que é com esse elenco que o São Paulo vai para a disputa das oitavas de final. Ele disse que confia no elenco, enfim, vamos aguardar
cenas dos próximos capítulos. O grande problema do Tolói é o salário, ele está pedindo bastante grana para fechar com o Tricolor, tá bom? Hora de falar sobre o São Paulo, que ainda não oficializou, mas acertou nesse domingo a transferência de Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk. O Tricolor pretendia fazer um leilão com a proposta do Olympiacos e a oferta do clube ucraniano. No final das contas, o Olympiacos não alcançou os 10 milhões de euros que o São Paulo já tinha do Shakhtar e o martelo foi batido. Cifras finais: 10 milhões de euros, com o Tricolor ficando com 8 milhões de euros. Há também a possibilidade de o São Paulo embolsar mais 2 milhões de euros em bônus, caso o Shakhtar se classifique para a próxima edição da Liga dos Campeões. O São Paulo ainda tem direito a 10% da mais-valia, imaginando que ele seja vendido num futuro não tão distante com lucro, e o São Paulo fica com um pedaço dessa negociação. São Paulo era dono de 80% dos direitos econômicos, outros 20% pertenciam, no caso, ao Boa Vista. Os exames médicos do Lucas Ferreira serão feitos nessa segunda-feira. Mais um atleta extremamente jovem que foi pouco utilizado na base, que é vendido por um valor bastante baixo. Nessa temporada, algumas semanas atrás, o Tricolor já havia se desfeito de Matheus Alves, meio atacante negociado com o CSKA por 6 milhões de euros. Só para completar a informação exclusiva, o Tricolor havia dado a permissão para a venda desse atleta a Juliano Bertolucci, um dos maiores representantes de futebol no mundo, e foi ele quem conseguiu o acordo com o Shakhtar. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.